Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Na aula de hoje, a gente vai aprender a obter o determinante de uma matriz a partir da técnica de expansão por cofatores. Preparados? Vamos para a aula então. Na aula de hoje a gente vai falar sobre como a gente pode obter o determinante de uma matriz a partir da técnica que a gente conhece, expansão em cofatores. Então, vamos ver o que a gente já sabe sobre determinantes. A gente sabe de outras aulas passadas que a inversa de uma matriz quadrada, 2 por 2, escrita como ABCD, ela é dada por 1 sobre o determinante de A, e aí, multiplicando a matriz onde a gente inverte esses dois caras, fica o D e o A, e aqui a gente muda o sinal desses outros dois caras aqui da diagonal secundária. Então, na diagonal principal a gente troca de lugar, e na diagonal secundária a gente muda o sinal. E o determinante de A, ele é dado por AD, que é o produto dos termos da diagonal, dos elementos da diagonal principal, menos BC, que é o produto dos elementos da diagonal secundária, ok? Então, de uma forma um pouquinho mais generalista, a gente pode escrever que o determinante de uma matriz 2 por 2, cujos elementos a gente tem o elemento A11, A22, A12 e A21, é escrito da mesma forma como aqui, como A11, A22, então a diagonal principal, os elementos são multiplicados com sinal positivo, e menos o A12, A21. Então os elementos que têm termos cruzados assim, ficam com sinal negativo, e os de termos direto, né, o 11 e o 22, com sinal positivo. Agora a pergunta fica, como é que a gente pode determinar, obter um determinante de matrizes maiores, como por exemplo essa daqui? Então a pergunta é, como que a gente faz para obter o determinante deste cara aqui, ó? Então a estratégia é que a gente vai ver que existem como a gente separar, expandir isso em cofatores, tá? Vou explicar bem o que são cofatores, mas basicamente a gente sabe que cada matriz ela pode ser escrita como várias submatrizes aqui. Então só para vocês, por exemplo, para a gente começar, a gente pode eliminar a primeira coluna e a primeira linha e a gente tem uma submatriz aqui, certo? Então a gente pode colocar em foco, né, um elemento qualquer e eliminar a linha e a coluna desse elemento, e a gente vai ter submatrizes, matrizes menores. E a gente consegue escrever o determinante de uma matriz maior fazendo combinações bem específicas, né, que é o que a gente conhece como expansão de cofatores, dessas matrizes menores, que é o que a gente chama de menor, o determinante menor, para a gente calcular o determinante maior, ok? Então a gente vai ver como funciona isso agora. Para a gente poder falar de determinante da matriz A a partir de expansão de cofatores, antes a gente tem que determinar quais são os menores e os cofatores da matriz A. Porque sem a definição de menor, a gente não define cofator, certo? Então, basicamente é o seguinte, ó, o cofator de um elemento A e J, então a gente pega qualquer elemento da matriz, pega o elemento A e J, por exemplo, o 3, 3 aqui, tá? O cofator desse elemento, que é o C e J, ele é igual a menos 1 elevado a 1 mais J, certo? Menos 1 elevado a 1 mais J vezes o menor IJ. Então é o menor do elemento A e J. No exemplo vai ficar bem claro o que a gente vai fazer. Então o elemento 3, 3, o que a gente vai fazer para obter esse menor aqui? A gente vai... o menor é o determinante da submatriz de A obtida ao eliminar a linha I e a coluna J. Então aqui ó, a gente elimina esta linha, elimina esta coluna e sobra uma submatriz que a gente calcula o determinante. E o determinante de uma matriz 2 por 2 é simples, é só 3 vezes 5 menos 1 vezes 2. Ok? Então, como é que a gente vai fazer no exemplo da matriz A para determinar o menor da entrada A11? Então a gente pega a entrada A11, que é 3,
O A11 é 3. Qual que é o menor 1, certo? Então, o menor 1, ele é o determinante da matriz 3, 1, menos 4, 2, 5, 6, 1, 4 e 8, ok? Essa aqui é a matriz completa. Agora, olha só. Qual que é o menor da entrada 1? Então, a gente elimina a linha 1, a gente elimina a linha 1 e elimina a coluna 1. Aliás, aqui a coluna 1 e a linha 1, eu fiz o contrário. Elimina a coluna 1 e elimina a linha 1. Qual é a matriz que sobra? É a matriz 5, 6, 4 e 8. E aí, como é que a gente faz o determinante dessa matriz? 5 vezes 8, que é 40, menos 6 vezes 4, que é 24. Então, a gente tem aqui 16. Então, o menor do elemento 1 é igual ao 16. Ok, e o cofator? O cofator C11, quem é? Então, a gente vai fazer menos 1 elevado a 1 mais 1, ou seja, 1 mais 1. Então, a gente está elevando a um expoente par, ok? Então, elevando a um expoente par, esse menos 1 fica 1. Então, basicamente, a gente tem 1 vezes 16. Ou seja, o C11 é igual a 16, é igual ao menor, ok? Então, aqui não tem diferença, né? Agora, se a gente pegasse, por exemplo, vamos ver. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Como é que fica o menor 3,2? Então, agora a gente vai olhar o elemento 3,2. Quem que é o elemento 3,2? Ele é o elemento da linha 3, coluna 2. Então, a gente tem o elemento A32. Vou fazer aqui, ó. Tipo, é o menor do elemento A32, que no caso é 4. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai seguir o mesmo padrão. M32, a gente vai fazer o determinante. A nossa matriz é a 3, 1, menos 4, 2, 5 e 6, 1, 4 e 8. Agora a gente elimina a linha 3 e a coluna 2 e sobra o determinante de 3, 2, menos 4 e 6. Aí a gente tem 3 vezes 6, 18, menos com o menos vai dar mais aqui, mais 8, né, que é 2 vezes 4. Então a gente tem 26. Ok? Então assim que a gente determina o menor de cada elemento. E como é que fica o cofator? O cofator C32, ele é igual a menos 1 elevado na 3 mais 2, que é 5. 3 mais 2, que é 5. Menos 1 elevado a um expoente ímpar dá menos 1. Então, aqui a gente vai ter menos 26. Então, na verdade, o que acontece é que se a soma da linha e coluna, né, dos números que indicam a linha e a coluna for par, o cofator é igual ao menor. Se ele for ímpar, que nem é o caso aqui que dá 5, o cofator é menos o menor, ok? Então assim a gente pode seguir para todos os elementos da matriz. Todos os elementos, não importa o tamanho da matriz, vão ter os seus menores e os seus cofatores. A questão agora é, como a gente pode usar essa definição de menor e de cofator para obter o determinante de uma matriz? Porque o determinante ela é uma
uma característica importante de uma matriz porque ela determina várias propriedades das matrizes, como a gente vai ver mais adiante. Então, uma observação relevante que fica dessa relação entre o menor e o cofator é que a relação entre o menor e o cofator das colunas, linhas aqui, ó, que são, por exemplo, a 1, 1, a relação é positiva. A gente tem o C1, 1, ele é igual ao M1, 1. Por outro lado, a gente pegar aqui, ó, o 1, 2, o C1, 2, ele é menos o M1, 2, tá? E assim por diante, a gente pega, ó, o C1, 3, que daí a soma do 1 com 3 dá um número par, isso daqui vai ser positivo. A gente vai ter o C1, 3 como sendo o M1, 3. E não importa o tamanho da matriz, a definição de cofator e menor sempre vai respeitar essa ideia. A gente vai olhar especificamente para o caso da matriz 2 por 2 para a gente conseguir entender essa relação entre cofatores e menores com o determinante. Então a gente tem a seguinte, ó, a relação entre o cofator e o menor, ela da linha 1, 1, do elemento 1, 1 é positiva, do elemento 1, 2 é negativa, do 2, 1 é negativa e do 2, 2 é positiva. Então basicamente o que a gente tem aqui é o seguinte, ó, o cofator 1, 1, né, ele vai ser igual a M1, 1, ok? E quando a gente pega o M1, 1, a gente elimina essa linha e essa coluna. Quem que sobra é o 2, 2. Então aqui, ó, o cofator 1, 1 dessa matriz é só o elemento A2, 2. E não tem por que multiplicar, ele é um elemento, é uma matriz de um elemento só, né? Uma 1 por 1. Aí a gente vai seguir, ó, o cofator 2, 1, a gente elimina essa linha e essa coluna. Sobra quem? Aquele elemento 1, 2, com um sinal negativo. Então ele é menos o M2, 1, e o M2, 1 é o A, né, daí é menos da regra, menos o A1, 2. Tá? Então, confiram isso daqui com cuidado, vocês vão ver essa relação. Então, a gente tem o C1, 2, que é o relativo a esse elemento aqui, ó, sobra o A2, 1, só que com sinal negativo. Então, é menos o M1, 2 e sobra o A2, 1 com sinal negativo. Coloquei sinal negativo. Esse negócio borra. Não dá para ajeitar. A gente fica o M1, 2 igual a menos o elemento A2, 1. Porque o A2, 1 é o menor 1, 2 da matriz A. Ok? E o C2, 2 aí vai ser positivo. Então o M2, 2 e o M2, 2 é o A1. Beleza? Agora que a gente tem essas relações, como é que é o determinante de A? A gente sabe que o determinante de A, ele é o A11 vezes o A22 menos o A12, A21. Ok, agora olha só se aquele determinante de A, ele em termos dos cofatores, ele não pode ser escrito como o A11 vezes o C11. Ó, esse cara aqui é o C11, certo? Então a gente pode escrever ele como A11 vezes o C11, ok? Os elementos eu estou escrevendo em minúsculo, cofator e matriz, e o menor em maiúsculo, ok? Mas, só um cuidado que eu estou tendo aqui é de manter a ordem. Agora é o seguinte, olha só. Quando a gente tem o A21, o menos A21 é igual ao C12. Então a gente pode fazer mais A12, C12. Entenderam a ideia? Ó, eu troco o menos A21 pelo C12. Então aqui fica essa soma. Então a gente expande em cofatores, ok? Olha só, a gente também pode escrever como o A21, e aí o menos A12 eu vou escrever como C21. Vocês veem que é o mesmo termo aqui, ó.
Aí a gente pode somar com, por exemplo, o A22, aqui, ó. E quem que é o A11? É o C22. Estão entendendo a ideia, né? Então, tem várias formas de a gente escrever esse determinante. Qual outra? O A11 vezes o C11, aqui, né, que é o mesmo. Agora a gente vai, em vez de a gente trocar o A21, eu vou escrever o A21 aqui e eu vou trocar o A12, o menos A12, pelo C21, ok? E por último, a última possibilidade possível é a gente escrever aqui o A12 e aí a gente troca o A21 aqui, então a gente fica com o C12, esse termo aqui. E aí esse outro cara aqui a gente vai somar com o A22. Antes a gente está fazendo todas as combinações possíveis, né? O A22 e aí o A11 como o C22. Ok? Então, olha, a gente pode pegar o A11 e trazer ele como o C11. E aí a gente pode fazer o segundo termo aqui, tanto como o A11, C12, o A12, C12, como o A21, C21, que dá a mesma coisa, ok? Da mesma forma a gente pode chamar aqui para frente, ó, o A21, certo? C21, e fazer mais o A22, C22, ou o A22, C22 aqui, né? Como sendo o A12, C12. Aqui eu até seria melhor, eu acho, eu ter trocado, mas enfim, não importa. Tá aqui todas as possibilidades de a gente escrever esse determinante como expansão de cofatores dessa matriz 2×2 aqui. Então, por definição, o que a gente tem, né, é que, imagine que a gente tem uma matriz A e ela seja n por n, qualquer tamanho, uma matriz quadrada n por n. E a gente vai obter o determinante de A por expansão em cofatores. Da seguinte maneira, ó, a gente pode fazer ou a expansão, né, considerando os cofatores ao longo da coluna J, tá? Ou a gente pode expandir utilizando os cofatores ao longo da linha I. Como que é isso na prática? A gente utilizando essa definição ao longo da coluna J, imagine que a gente pega a coluna 1 aqui, né? Então a gente quer determinar, achar o determinante de a partir da expansão de cofatores ao longo da coluna 1, né, da coluna J, aqui da 1. Então a gente vai ter o elemento A11, que é 3, vezes o C11, que é quando a gente elimina, a gente pega o menor, né, que a gente elimina a primeira coluna e a primeira linha, e a gente faz aqui o determinante de menos 4, né, eliminando essa, e aqui ó, sobra menos 4, 3, 4 e menos 2. Ok? Eu vou fazer um pouquinho mais apertado para caber nessa linha só. Aí a gente vai fazer o segundo elemento aqui, ó, o 2 da primeira linha, né, da primeira coluna aqui. Então a gente vai ter menos 2. Só que tem um detalhe, o cofator desse elemento aqui, ó, lembra que aqui é positivo, aqui é negativo, né? Então a gente vai ter que ainda multiplicar por menos 1. Vezes o determinante de quem? A gente elimina essa linha e a coluna, sobra o 1, 0, 4 e menos 2. Então a gente tem o determinante dessa matriz 2×2 aqui, que a gente sabe fazer. Ok? Aí a gente vai ter assim. Aí o terceiro elemento aqui, a gente vai seguindo na coluna, né? A gente tem o 5. Mais 5, certo? E aí, como é que é o sinal, a relação de sinal entre o cofator e o menor? Aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Então é próprio 5. Aí a gente vai calcular o determinante da matriz que a gente obtém eliminando essa linha
com essa coluna. Sobra o 1, 0, menos 4 e 3. Aqui, ok? Então, qual o valor desse determinante? É 3 vezes quem? A gente tem mais 8 menos 12. Então, a gente tem menos 4 aqui. Aí, a gente tem menos com menos dá mais. Mais 2 vezes quem? A gente tem o menos 2 mais 0. Então, menos 2 aqui. E a gente tem mais 5 vezes quem? Aqui, ó, dá 3. E na diagonal secundária dá 0. Então, aqui a gente tem menos 12 menos 4 mais 15. A gente vai ter, aqui sobra 3, dá menos 1. Ok? Então, aqui, utilizando essa definição de cofatores ao longo da primeira coluna, a gente tem o determinante igual a menos 1. Tá, o que ele está dizendo, essa definição, é que não importa a coluna que a gente pega. Não importa se a gente pega a primeira coluna, a segunda ou a terceira. Não importa se a gente pega a primeira linha, a segunda ou a terceira linha. Então, para mostrar para vocês isso, a gente já fez com a primeira coluna, vamos fazer agora o cálculo utilizando a definição, a expansão de cofatores ao longo da primeira linha. Então, ao longo da primeira linha, a gente vai considerar o 3, o 1 e o 0. Então, a gente tem o 3, aqui ele muda o sinal, ele vai ficar menos 1, e aí ele não muda o sinal, ele vai ficar 0 aqui. E quem que está multiplicando 3? Eliminando a primeira linha com a primeira coluna, a gente fica com o menos 4, 3, 4 e menos 2, exatamente igual aqui. Ok? Aí a gente tem menos 1 porque mudou o sinal, aqui é positivo, negativo, positivo, certo? Quem que multiplica esse menos 1? Eliminando, então, essa coluna com essa linha, sobra o menos 2 e 5, e o 3 com menos 2. Ok? Então a gente elimina a coluna e a linha do elemento, certo? Então, claro, tem que tomar uns cuidados de fazer esses cálculos, mas veem que não é tão difícil assim. Aí a gente vai multiplicar o 0, aí para multiplicar o 0 a gente elimina esse, e esse sobra quem? Sobra o menos 2, menos 4, 5 e 4. Ficou feio aqui. Não melhorou em nada. Mas tá aqui. Agora como é que ficam os valores? A gente fica com 3 vezes. Aqui a gente tem o determinante dessa 2 por 2, a gente sabe que é coluna diagonal principal menos diagonal secundária. Então a gente tem 8 menos 12. Então a gente tem menos 4. Aí a gente tem menos 1 vezes. Aqui a gente tem mais 4. E aqui a gente tem menos 15. Isso daqui vai dar menos 11. E aqui vai dar 0. Agora a gente vai ter o seguinte, ó, menos 12 mais 11. Quanto que é isso daqui? Menos 1. Estão vendo que dá o mesmo valor? Então, o mesmo valor não importa se a gente escolha a primeira coluna ou a primeira linha. E a definição já nos diz também que não importa se a gente pega a segunda linha ou a terceira coluna. Não importa. A gente escolhe uma linha ou uma coluna para expandir em cofatores e aí soma o elemento vezes o cofator, né? Elemento vezes cofator, e isso a gente consegue encontrar o determinante de uma matriz n por n, ok? Agora imagine que a gente vai ter que obter o determinante de uma matriz 4 por 4. Aí já complica um pouco mais, mas tem uma forma de fazer uma escolha mais esperta, né? Mais inteligente. Se a gente sabe que não importa qual linha ou qual coluna a gente vai escolher, a gente vai procurar, obviamente, a coluna ou a linha que mais tem zeros, certo? Porque olha só, se a gente pegar a coluna 1, a linha 1 aqui, ela tem 2 zeros, mas olha a coluna 2, ela tem só um elemento diferente de zero, tá?
Inclusive, se todos os elementos são zero, esse determinante é zero já de cara. Agora, se não precisa ficar calculando, imagine se a gente escolhe a coluna 1. A gente vai ter que fazer o cofator aqui, aí calcula esse determinante ou determinante e tal. Agora, olha se a gente escolhe essa segunda coluna aqui, ó. Se a gente escolhe a expansão por cofatores dessa segunda coluna, o que a gente vai ter? Que o determinante de A, ele é igual. Então a gente vai fazer o primeiro elemento aqui é 0 vezes o determinante da matriz que a gente obtém eliminando essa linha, essa coluna com essa linha. Então é 0 vezes o determinante de 3. Vamos escrever tudo isso daqui, ó. 3, 1, 2, 2, menos 2 e 0, 2, 1 e 1. Ok? Aí a gente vai ter mais. Aliás, aqui é mais, aqui é menos, aqui é mais. Mais 1 vezes o determinante. Quando a gente elimina esse cara, essa linha com essa coluna, sobra 1, 0, menos 1, sobra 1, menos 2 e 1, sobra 2, 0 e 1, ok? E se a gente vai escolhendo a outra aqui, ó, vai dar mais 0 vezes o determinante do que sobra aqui, né? Eu até vou escrever tudo aqui só para deixar bem claro para vocês, ó. Então, esse elemento aqui, ó, se aqui é menos, aqui é mais, aqui era menos, né? Mas com 0 não importa. Aqui é mais, aqui é menos, mas não importa também porque é 0. Quem que sobra? Sobra o 1, 0, 0 menos 1. Aliás, 1, 0 e menos 1. Sobra o 3, 2 e 2. Sobra o 2, 0 e 1. E por último, esse cara aqui, ó, se aqui é menos, mais, menos e mais, a gente mais, mas é 0, aí já elimina, né? O determinante de quem sobra. Elimina essa linha, essa coluna. Sobra 1, 3 e 1. Sobra 0, 2 e menos 2. Sobra menos 1, 2 e 1. Mas o fato aqui é que isso aqui é 0, 0 e 0. Quem que a gente tem aqui, ó, é só o 1 vezes o determinante dessa matriz. Beleza, mas a gente ainda tem que calcular o determinante dessa matriz. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou eliminar esse aqui, esse aqui, esse aqui. Eu não precisaria nem ter escrito isso tudo, tá? Eu escrevi por fins didáticos. A gente já vê que é 1 vezes o determinante dessa matriz que sobra aqui. Só que essa matriz que sobra, a gente também vê que essa coluna aqui, ó, tem 0 e 0, sobra só o menos 2. Então a gente vai fazer só o cofator desse elemento aqui. Os elementos aqui 0 e 0, não importa os cofatores desses elementos, a gente vai ficar simplesmente com 1 vezes menos 2, 1 vezes menos 2, vezes o determinante da matriz que sobra, que é 1 menos 1, 2 e 1. E o determinante disso daqui, ó, vai ser então menos 2 vezes 1 vezes 1, que é 1, mais 2. 1 mais 2, que é 3. Então a gente tem o determinante dessa matriz é igual a menos 6. Está aqui a solução. Viram então que se a gente for esperto, a gente sempre vai escolher a coluna ou a linha que tem mais zeros, porque daí a gente fica com menos conta para fazer. Tá? Então aqui não precisa nem ter escrito esses três elementos aqui, esses três cofatores. Ok? E agora olha só o que acontece se a gente pegar uma matriz triangular inferior como essa. Então ela é triangular inferior porque ela só tem elementos na diagonal principal e inferior à diagonal principal. Então, obviamente, por que a gente chama de triangular inferior? Porque ela forma um triângulo, certo? Agora, olha só, se a gente pega... Como é que a gente vai expandir em cofatores? Bom, a gente pode ou pegar a última coluna ou pegar a primeira linha, né? Então, a gente vai seguir a ideia.
eu vou pegar a primeira linha, aqui eu tenho o A11. Aí o A11, a gente elimina essa coluna e essa linha. E a gente vai fazer vezes o determinante dessa matriz que sobra, que é o A22, 0 e 0. Aí aqui a gente tem o A32, a gente tem o A33 e 0. Aqui a gente tem o A42, A43 e aqui eu fiz torto, ficou apertado, A44. Aqui, beleza? E os outros termos aqui, ó, aqui dá 0 e dá 0. Ok. Agora, essa matriz que sobra, a gente vai pegar de novo a primeira linha e vai ter igual. Então, a gente vai ter o A11 vezes o A22 vezes o determinante de quem? A gente elimina essa linha e essa coluna e fica com o A33, A43, 0 e o A44. Ok? E agora, a gente pode de novo fazer por cofator ou simplesmente ver que o elemento A43 vai ser zerado aqui, certo? Mas basicamente, se a gente fizesse por cofator, a gente escolheria essa linha aqui. Tá, aqui os outros elementos são 0, então a gente pega essa linha aqui, pega o A33, a gente fica com A11, A22, aí a gente pega o A33, é sempre o primeiro elemento, então é sempre positivo, né? E aí sobra, a gente elimina essa aqui e sobra o determinante da matriz A44, de um elemento só. Só que o determinante dessa matriz é o próprio A44. Então, o determinante da matriz triangular, ela vai ficar o A11, A22, triangular inferior, né? A33 e A44, que são os elementos da diagonal principal dela. É uma característica específica dessa matriz triangular inferior e a gente vê como é simples de determinar por expansão de cofatores. A gente pode imaginar que se ela fosse n por n, a gente teria então mais elementos aqui até chegar no ANN, mas sempre o produto dos elementos da diagonal principal. Uma técnica útil para a gente calcular o determinante de matrizes 2x2 ou 3x3, que não vale para matrizes maiores do que isso, é a técnica das setas. Tá? Como que funciona isso? A gente vai pegar, por exemplo, aqui ó, numa 2x2, a gente vai fazer o produto, vou fazer assim em vermelho, ó, a gente vai multiplicar seguindo a seta na diagonal principal, e aí aqui a gente vai fazer menos o produto dos elementos seguindo a seta da diagonal secundária, ok? Então aqui a gente teria o A11 vezes o A22. Isso daqui a gente já sabe, na verdade. Aí menos na diagonal secundária, que é o A12, A21. Beleza. Agora, como é que a gente faz isso para a matriz 3x3? Para a matriz 3x3, a gente vai ter que utilizar ainda a estratégia de copiar as duas colunas, as duas primeiras colunas aqui. Então eu vou escrever aqui ó, o A11, o A12, aí eu vou fazer o A21, o A22, o A31 e o A32. Ok, agora a gente tem uma matriz expandida, certo? Aqui, eu acabei dando aqui. E a gente vai fazer diagonal principal menos secundária da seguinte maneira, ó. A gente vai ter o produto aqui, ó, uma diagonal principal, duas diagonais principais, a segunda, e a terceira diagonal principal. Aqui. Beleza? Então a gente vai ter o produto desses elementos aqui. Aí, então, o que a gente tem aqui, ó, na diagonal principal é que esse determinante vai ser o A11 vezes o A22 vezes o A33.
Aí a gente vai ter mais o A12, A23 e o A31. E aí depois a gente ainda vai ter mais o A13, o A21 e o A32. Mas não termina aqui, ok? Então a gente vai fazer ainda menos os elementos da diagonal secundária multiplicados. Assim. Então o que acontece é que a gente vai ter na diagonal secundária, a gente vai ter menos A13, A22 e A31. Aí a gente vai ter menos A11, A23 e A32. Menos o A12, A21 e A33. Ok? Então assim a gente calcula o determinante de uma matriz 3×3 utilizando a técnica da seta, ok? Então, obtendo o determinante dessa matriz 3×3, expandindo por cofatores, por exemplo, na primeira linha, que aqui no caso não tem nada como zero, a gente está fazendo por termos genéricos, não importa o que a gente vai usar. Vamos fazer aqui, ó, pela primeira linha, primeiro cofator é o A11, o primeiro elemento é o A11, vezes o menor, né, do que sobra. Elimina a primeira coluna, a primeira linha, fica o A22, A23, A32, A33, ok? Aí a gente vai ter o segundo elemento aqui, ó, ele é negativo, então é menos A12, daí a gente pega a matriz que sobra, eliminando esta coluna, a gente fica com A21, A23, A31 e A33, ok? Aí o último cofator que a gente tem é o do A13, que é positivo, né? Positivo, negativo, positivo. Aí a gente vai multiplicar pelo determinante do que sobra aqui, ó. A21, A22. Aí aqui a gente tem o A31 e o A32. Ok? Então, olha só, esses determinantes aqui, de 2 por 2, é simples de fazer. Então a gente tem o A11, que multiplica o A22 vezes o A33 menos o A23, A32. Aí a gente tem menos o A12, que multiplica o A21 vezes o A33 menos o A23 vezes o A31. Aqui. E aí por último a gente tem ainda mais o mais A13 que multiplica. Aqui o que a gente está fazendo é assim, né? Está aplicando as setas nas 2 por 2 que apareceram aqui. Então a gente tem o A21 com o A32 menos o A23 com não, ali é o A22, ó, a minha letra aqui não me ajudou. A22 com o A31. E aí quando a gente rearranja esses termos, a gente pode ver aqui, ó, tem o termo A11, A22 e A33 aqui. Ok? Aí a gente tem um termo que é o A12. Cadê o A12 aqui, ó? O A12. Só que com esse menos aqui, ó, a gente tem mais. Então a gente tem o mais A12, A23 e A31, tá? Então a gente tem esse termo aqui, ok? Então a gente tem aqui, a gente já pegou, agora a gente já pegou esse daqui. Depois a gente tem o A13 vezes o A21 e o A32. Viu que está positivo aqui, então a gente já pegou esse cara aqui. Então a gente pegou esse e esse.
Agora com sinal negativo, são os três com sinal positivo, né? Com sinal negativo a gente tem o A11 vezes o A23 com o A32, que eu vou pôr aqui, ó, menos A11, que é esse aqui que a gente está vendo agora. A23. Opa! O A23 e o A32, que é esse cara aqui. Quem que é o termo com A13? O A13 aqui, ó, menos, a gente pega esse daqui, ó, menos A13, A22 e A31, que é esse cara aqui, ó. E aí a gente tem ainda menos aqui, fica esse termo aqui, né, que tá faltando, é o A12, A21 e o A33. Vocês estão vendo então que pelas duas técnicas que a gente conhece, o determinante é igual, que deveria ser, né? Então, o que eu quis demonstrar com essa conta é que a gente sabe que o determinante a gente obtém pela expansão de cofatores. Mas quando a gente usa a técnica da seta, né, copiando as duas primeiras colunas aqui e fazendo diagonal principal menos o produto das diagonais secundárias aqui, dos elementos das diagonais secundárias, a gente tem exatamente o mesmo valor, né, o mesmo determinante. Beleza? Então não importa qual das técnicas a gente vai usar o mais conveniente. Mas tem um detalhe importante. Essa técnica da seta, como eu falei antes, só vale para matrizes 2x2, opa, era para ser o vermelho, ou 3x3. Por exemplo, a gente vai aplicar nessas duas matrizes aqui, uma 2x2, uma 2x3. Para obter o determinante de A, a gente vai fazer o determinante de 3, 1, 4 e menos 2, utilizando a técnica da seta. A gente vai fazer o produto da diagonal principal, que é menos 6. Aí a gente vai fazer menos o produto da diagonal secundária, que é menos aí o produto da 4. Então, menos 4. Portanto, o determinante de A é menos 10. Ok? Agora, olha só, no caso dessa matriz 3x3. Então, o determinante de A, ele vai ser igual, a gente escreve aqui duas barras, 1, 2, 3, menos 4, 5 e 6, 7, menos 8 e 9. Só que a gente ainda vai fazer uma expansão copiando as duas colunas, duas primeiras colunas. A gente fica com 1, 2, menos 4 e 5, 7 e menos 8. Ok? Aí a gente vai fazer diagonal principal aqui, ó, 1 vezes 5 vezes 9. Então a gente tem aqui, ó, mais 45. Aí a gente tem 2 vezes 6 vezes 7. A gente tem mais 84. Aí a gente tem... Aqui é seta, aqui é seta. Aqui a gente tem 3 vezes 4 vezes menos 8. A gente tem mais 96. Ok? Aí a gente tem a diagonal secundária. 3 vezes 5 vezes 7. Então aqui a gente tem menos 105. Então é menos, na verdade, eu posso abrir um colchetes aqui, 105. Eu coloco menos na frente, né? Opa! Aí eu tenho 1 vezes 6 vezes menos 8. Então, menos da diagonal secundária com o menos do produto, isso aqui é menos 48. Aí a gente tem 2, menos 4 e 9. Então aqui, 2 menos 4 e 9 vai dar menos 72. Agora a gente vai fazer 45 mais 84 mais 96, menos 105, mais 48 e mais 72. Isso aqui vai dar 240. Ok? Portanto, o determinante de A é 240.
utilizando a técnica da seta, ok? Então, com isso, a gente encerra nossa aula. O que a gente fez nessa aula foi aprender a encontrar os menores e os cofatores de uma matriz quadrada, os menores de cada elemento. Usar então essa expansão em cofatores para calcular o determinante de uma matriz quadrada. A gente também usou a técnica das setas para calcular o determinante de matrizes 2x2 e 2x3. Então, a gente também pode encontrar mentalmente o determinante de uma matriz triangular superior e também inferior, né, que também vale para superior ou apenas diagonal. Tá? Então, aquela técnica de multiplicar os elementos da diagonal de uma matriz quadrada, se ela é inferior, então fica o desafio para vocês verificar como ela também vai valer para diagonal superior ou quando ela é simplesmente só diagonal, ok? Com isso a gente encerra a nossa aula. Então na aula de hoje a gente aprendeu a técnica de expansão por cofatores para obter o determinante de uma matriz. Na próxima aula a gente vai aprender a calcular o determinante da matriz utilizando a técnica de redução por linhas. Lembrando que agora é com vocês, façam os exercícios, deixem suas dúvidas no fórum da disciplina. E sempre que tiver oportunidade, ajuda alguém a aprender um conceito, porque dessa forma você também aprende. Com isso a gente encerra. Um abraço e até a próxima aula.